Bom dia a todas e todos. Bem-vindos à 12ª aula de Geometria Algébrica 2. Nessa aula, nós vamos continuar estudando feixes quase coerentes em esquemas projetivos e vamos começar a estudar feixes invertíveis. Deixa eu começar relembrando a última aula. Nós consideramos um esquema projetivo X, ou mais geralmente um esquema da forma proje de um anel graduado, e definimos o S-módulo torcido SD como sendo um módulo obtido a partir de S, os elementos são os mesmos, as operações como anel ou como grupo abeliano são os mesmos, a única coisa que a gente faz é mudar a graduação. Então, os elementos de grau E de SD são os elementos de grau D mais E de S. E a gente definiu o feixe OXD como sendo o OX módulo quase coerente associado a esse S módulo torcido. No final da aula, eu deixei um exemplo para vocês trabalharem, que era o caso em que S é o anel dos polinômios em n mais uma variáveis sobre um corpo K. Tá? Nesse caso, o proje de S é o que a gente chama do espaço projetivo de dimensão n sobre K, e a gente denotou, e a gente agora começou a estudar esse feixe quase coerente. Então, eu pedi que vocês calculassem as seções globais desse feixe para qualquer inteiro D. E agora o que a gente vai fazer é olhar com mais cuidado para esse módulo, então para esse OX módulo. Então, vamos ver quais são as restrições ou quais são as seções desse OX módulo nos abertos principais. Então, eu vou chamar de UI, o aberto principal, definido por XI. A gente sabe que isso é um esquema afim, isomorfo a spec do anel dos elementos de grau zero na localização de S em XI, no anel localizado, e eu vou denotar por A esse anel, e ele é claramente isomorfo ao anel de polinômios em N variáveis. Quando a gente restringe o feixe coerente, o feixe torcido OPND a esse aberto I, a gente sabe que isso vai ser o feixe associado a um amódulo. Nós já vimos que todo feixe quase coerente em um esquema afim é associado, é o feixe M-til para algum M. Então, nesse caso, a gente sabe que esse módulo M vai ser, então, vai ser o anel dos elementos de grau zero no anel localizado SD em XI, que é um amódulo. E vamos ver, então, quem é esse amódulo. Por definição, isso consiste das frações da forma F sobre a potência emésima de XI para algum M, onde F é um elemento homogêneo do anel graduado SD de grau M, ou seja, por definição, ele é um elemento de grau D mais M do anel graduado original S. E repara que esse amódulo, na verdade, ele é isomorfo a A, como amódulo, e esse isomorfismo é dado por essa expressão. Eu multiplico um elemento do módulo em azul por xi a menos d. Então, o que a gente está vendo aqui é que esse amódulo é um módulo livre de posto 1. Então, a gente vai ver que isso é um caso especial, um contexto bem mais geral. Então, deixa eu relembrar antes a definição de um amódulo livre. Então, dado um anel A e um amódulo M, a gente diz que M é um amódulo livre de posto M, se, como amódulo, M é isomorfo à soma direta de M cópias de A. E essa definição, ela vai se estender de forma natural
para a categoria de feixes quase coerentes sobre um esquema, né? Então, dado um esquema X e um OX módulo F, a gente diz que F é um OX módulo livre se ele é isomorfo como OX módulo, a soma direta de cópias de OX. Aqui eu estou permitindo que isso seja uma soma direta de um número finito de cópias de OX ou não, né? Essa soma direta está sendo indexada por um conjunto qualquer J. E aqui a gente tem uma outra noção, que é um pouco mais fraca, que F é um OX módulo localmente livre se existe uma cobertura por abertos, o I, tal que, para cada aberto nessa cobertura, a restrição de F ao aberto é um OUI módulo livre. Então, eu não tenho uma decomposição necessariamente global de F como soma direta, mas eu tenho essa decomposição para cada aberto em uma cobertura. Se X é conexo, o posto de F é definido como sendo a cardinalidade de qualquer um desses conjuntos JI. E esse posto independe de I exatamente pela condição de X ser conexo. Então, isso é um exercício que eu deixo vocês verificarem. Então, a gente acabou de ver o nosso primeiro exemplo de feixe localmente livre de posto 1. Foi o exemplo anterior, a gente verificou que em cada aberto principal o feixe torcido OXD era isomorfo ao feixe associado ao feixe estrutural do aberto. Então, isso foi o que a gente viu para cada aberto principal da forma DXI, a restrição de OXD ao I é o feixe associado a A, né? Então, localmente livre de posto 1. E essa discussão que a gente fez para o caso de um anel de polinômios sobre um corpo, ela pode ser generalizada, e esse é o conteúdo da primeira parte dessa proposição, para qualquer anel graduado S que seja gerado por S1 como S0 álgebra. Então, esse é um caso, por exemplo, do anel de polinômios sobre um corpo, né, com a graduação usual. Nesse caso, então, a gente pode mostrar da mesma forma como a gente fez naquele exemplo, que o feixe torcido OXD é localmente livre de posto 1. E mais ainda, a gente pode mostrar que para quaisquer dois S-módulos graduados M e N, quando eu olho para o produto tensorial de OX módulos de M-til por N-til, isso é isomorfo ao feixe associado a M, produto tensorial N sobre S. Então, tomar o feixe associado a um S-módulo graduado comuta com o produto tensorial. Então, para mostrar isso, a prova dessa segunda parte da proposição, ela é feita via colagem de morfismos de feixes. Então, a gente pode olhar para os abertos principais, que a gente vai olhar aí definidos por um elemento de S1, definir um isomorfismo entre esses feixes nesse aberto principal, e é claro que você ter um isomorfismo em cada aberto não garante que os feixes são isomorfos, mas a gente vai ver que esses isomorfismos eles colam na interseção. Então, isso pode ser feito, eu deixo como exercício vocês trabalharem os detalhes, mas isso simplesmente segue dessa observação, que a localização vai comutar com o produto tensorial para esses S-módulos graduados. Né? Então, tomar o produto tensorial de M e N por S e olhar para os elementos de grau zero no anel localizado em F é o mesmo, né? Tem um isomorfismo natural aí,
para o produto tensorial sobre o anel graduado localizado de MF por NF. Então, daí segue esse isomorfismo. Em particular, a gente tem que o M-til torcido, o feixe M-til torcido por D, é isomorfo ao feixe associado ao módulo S-módulo M torcido por D. Né? Aqui, o M-til-D, por definição, é o módulo, é o OX módulo M-til, produto tensorial sobre OX por OXD. Então, esse é um caso especial da parte 2, e um outro caso especial que a gente vai voltar a olhar mais adiante é, em particular, quando eu tomo produto tensorial sobre OX dos feixes localmente livres OXD e OXE, isso é isomorfo ao feixe localmente livre OX D mais E. E uma observação importante é que essa condição de ser gerado por S1 como S0 álgebra não pode ser removida. Então, eu vou deixar um exemplo importante para vocês trabalharem, que é o caso dos espaços projetivos com peso. Isso é uma classe importante de variedades projetivas. Então, a gente fixa um corpo K e eu vou fixar N mais 1 inteiros DI e eu vou supor que eles são coprimos. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar um anel de polinômios em N mais 1 variáveis, mas eu vou mudar a graduação desse anel. Agora eu vou olhar para esse anel como anel graduado, de forma que a variável xi tenha grau DI. Então, isso estou mudando a graduação do anel de polinômios. Com essa graduação, a gente pode eu vou definir o espaço projetivo com pesos D0, D1 até Dn como sendo o proje desse anel graduado com essa graduação especial. Quando eu tomo todos os DIs iguais a 1, eu recupero o espaço projetivo, mas se os meus DIs forem diferentes de 1, algum deles for diferente de 1, então o esquema projetivo, o esquema que eu obtenho dessa forma não é isomorfo a PN. Então, eu vou deixar um exemplo como exercício, que é um exemplo mais simples, que é o espaço projetivo com pesos P112. Então, aqui eu quero que vocês mostrem que o feixe torcido OX1 não é localmente livre de posto 1. Por outro lado, o feixe invertido, o feixe OX2, torcido OX2, ele é localmente livre de posto 1. Né? Então, isso ilustra o fato de que eu preciso daquela condição de que o anel graduado seja gerado por S1 como S0 álgebra, o que claramente não é o caso para esse espaço projetivo com pesos. E aí a gente pode se perguntar, então, que esquema é esse X, né, que eu defino dessa forma? Bom, então, aqui, geometricamente, na verdade, esse esquema ele tem uma descrição muito simples, e eu deixo como exercício vocês mostrarem que esse esquema X definido dessa forma, né, como proje desse anel de polinômios com a graduação dada pelos pesos 1, 1, 2, ele é isomorfo a um cone quádrico em P3, né? Ou seja, eu vou tomar o subesquema fechado com estrutura reduzida e induzida definida por esse polinômio homogêneo de grau 2, xy menos E2, como então um subesquema fechado de P3 e deixo vocês mostrarem que X é isomorfo a esse esquema. Ok. Então, esse é um exercício importante. E agora, a gente vai voltar ao objetivo que a gente se colocou no final da aula passada, né? Deixa eu lembrar que a gente olhou no último exercício, eu pedi que vocês calculassem as seções globais do feixe torcido OPND,
né? Isso é zero se o D for menor do que zero e corresponde, é isomorfo ao espaço vetorial dos polinômios homogêneos de grau D, se o D for maior ou igual a zero. Então, o que a gente viu aqui é que a gente não consegue recuperar o anel graduado olhando para as seções globais do feixe estrutural de PN, mas se a gente olhar para todos os feixes torcidos, a gente consegue recuperar grau a grau o anel graduado dos polinômios em n mais uma variáveis, né? Então, isso é o que a gente vai fazer de forma mais geral. Deixa eu só fazer uma observação que, em geral, para S, um anel graduado, e X, o proj de S, a gente sempre tem que o grupo abeliano dos elementos de grau D em S, eles estão sempre contidos no K módulo das seções globais, né, nesse caso não é K, né, mas nesse anel de seções globais do feixe torcido OXD. Mas, em geral, essa inclusão pode ser estrita. Tá? Mas um exercício simples é vocês verificarem que qualquer elemento de SD ele vive nessas seções globais. E agora a gente vai, dado um anel graduado S, que seja gerado por S1 como S0 álgebra, e dado um OX módulo F, a gente vai construir um S módulo graduado a partir de S. Então, o objetivo dessa definição é a gente construir esse S módulo e depois a gente vai verificar que o OX módulo F vai ser isomorfo ao feixe associado ao S módulo graduado. Né? Então, vamos lá, vamos aos poucos. Então, eu vou definir esse S módulo graduado associado a F como sendo o S módulo das seções globais para todos os OX módulos torcidos FD. Então, eu escrevo isso como uma soma direta. Cada somando direto desse vai corresponder aos elementos homogêneos de grau D. Né? Então, esse D aí está indexando os elementos homogêneos, os somandos homogêneos. E vamos dar uma estrutura de S módulo. Como que a gente dá uma estrutura de S módulo a essa soma direta? Bom, dado um elemento de SD e um elemento B de grau E, né? Então A é um elemento de grau D do anel graduado S e B é um elemento de grau E nesse S módulo graduado que eu acabei de definir em vermelho. E a gente vai olhar quem é o produto desses dois elementos. Então, repara que isso vai ser uma seção global do feixe F torcido por E, produto tensorial OX torcido por D. E a gente viu na proposição anterior que esse OX módulo é isomorfo a F, de maneira natural, ao OX módulo torcido F por D mais E. Né? Então, dessa forma, a gente, de fato, tem uma estrutura de S módulo graduado. E uma proposição que é feita, deixo vocês lerem a demonstração no Hartree, que é uma generalização do exercício que a gente fez na última aula, que eu deixei para vocês fazerem na última aula. Para qualquer anel A, se eu tomar o anel graduado S, o anel de polinômios em N variáveis sobre A, e tomar X, o proj de S, então esse módulo graduado que eu construo a partir do feixe estrutural é isomorfo ao anel de polinômios, ou ao anel graduado S. Né? Então, isso é exatamente o mesmo resultado que a gente viu no exercício.
E agora a proposição, né, que era o objetivo do final da aula passada, é a seguinte: se eu começo com um anel graduado S, que seja gerado por S1 como S0 álgebra, e defino X como sendo o proj de S, então, dado qualquer OX módulo coerente F, eu posso olhar, então, para aquele S módulo graduado das seções globais. Eu posso tomar o feixe associado a esse OX módulo. E isso vai ser isomorfo ao OX módulo com o qual eu comecei F. Então, eu deixo vocês como exercício, vocês estudarem a demonstração dessa proposição no Hartion, essa proposição no capítulo 2, 5.15. Mas deixa eu só dar uma ideia da construção desse isomorfismo do OX módulo coerente associado a esse S módulo de seções globais para F. Então, essa construção é por colagem. Então, novamente, a gente vai olhar para um aberto afim, aberto principal, definido por um elemento de grau 1, F. Então, nesse anel que é isomorfo a spec de SF, a gente sabe que as seções globais do feixe de seções do feixe que a gente definiu de seções globais, né, as seções sobre esse anel, por definição, então, vão ser os elementos de grau 0 do anel localizado em F, né? Então, essa aqui a expressão. Então, isso vai consistir dos elementos da forma S sobre F elevado a D, onde S é uma seção global do módulo torcido FD. Né? Isso porque eu estou tomando a soma direta para todos os inteiros D. Ok, então essas são as seções do primeiro módulo sobre XF, e agora com isso a gente pode definir o homomorfismo alfa nesse aberto. Então, a definição vai ser dada da seguinte forma. Então, eu vou pegar uma seção que é da forma S sobre FD, e o que eu faço é simplesmente multiplicar essa seção por F a menos D, vista como uma seção global do feixe localmente livre OX, feixe torcido OX menos D, né? Esse em vermelho. Então, quando eu tomo o produto dessas duas seções, o que eu tenho, na verdade, é uma seção global, uma seção nesse aberto XF de FD, produto tensorial OX menos D, mas é claro que isso é isomorfo ao próprio F. Aqui a gente está usando a condição de que o anel graduado S é gerado por S1 como S0 álgebra. Ok, então com isso a gente termina a primeira parte da aula, cujo objetivo era estudar os feixes quase coerentes em esquemas projetivos. E agora eu quero passar para o segundo tema, que tem a ver com os feixes localmente livres de posto 1. Então, para isso, deixa eu relembrar um resultado que a gente viu alguns slides atrás, que para um anel graduado gerado por S1 como S0 álgebra, e para X o esquema proj de S, a gente tem essa relação entre os feixes torcidos. Né? Então, o feixe estrutural torcido por D, produto tensorial feixe estrutural torcido por E, é isomorfo ao feixe estrutural torcido por D mais E. Então, em algum sentido, o que a gente está vendo aí é uma estrutura de grupo na classe de isomorfismos destes feixes localmente livres de posto 1, né, obtidos por torção. E o que a gente vai ver agora é que esse é um fenômeno bem mais geral. Então, dado X um esquema, a gente define um feixe invertível como sendo um feixe localmente livre de posto 1. Então, por que ele é chamado invertível? Então, vamos ver algumas propriedades. Então, deixo como exercício vocês verificarem o seguinte. Então, dados dois feixes invertíveis, L e M, em X,
O primeiro fato, né, a primeira propriedade é que o produto tensorial de L por M como OX módulos também é um feixe invertível. Além disso, o feixe dual, que a gente definiu como sendo o feixe Hom de L para OX, também é um feixe invertível. E, terceira propriedade, se você tomar o produto tensorial de L dual por L com OX módulos, isso é isomorfo ao feixe estrutural. Ou seja, o que a gente está vendo aí é que as classes de isomorfismo de feixes invertíveis formam um grupo, né? Então, esse é o que a gente chama o grupo de Picard de X. Esse é um invariante importante, especialmente para variedades projetivas, mas para esquemas em gerais. Então, o grupo de Picard de X ele é definido como sendo o grupo das classes de isomorfismo de feixes invertíveis em X. A operação de grupo é dado pelo produto tensorial como OX módulos. O inverso é dado tomando o feixe dual. E o elemento neutro é a classe de isomorfismo do feixe estrutural. Então, vamos ver como um exemplo, vamos calcular o grupo de Picard da reta projetiva, do espaço projetivo P1 sobre o corpo K algebricamente fechado, né? Então, aqui X é o proj do anel de polinômios em duas variáveis x e y sobre K. E a gente já viu que a gente tem como subgrupo do grupo de Picard, de P1, o grupo dos inteiros com a soma, né? Dado um inteiro D, a gente associa a classe de isomorfismo do feixe torcido OP1D. Né? Então, a gente já viu que isso é um homomorfismo de grupos, e isso foi aquela propriedade que eu enfatizei há pouco. E agora a gente vai ver que, na verdade, esse monomorfismo de grupos é de fato um isomorfismo. Então, dado um feixe invertível em P1, a gente quer mostrar que ele é isomorfo a um feixe torcido OP1D para algum D. Ok, então o que a gente faz para entender esse feixe invertível é olhar para P1 como união de dois abertos afins, dois abertos principais, isomorfos ao espaço afim A1 sobre K. Né? Então, eu estou tomando aqui DX, os abertos principais definidos por X e Y, que vão ser isomorfos a spec de KT e spec KS, né? Onde eu introduzo essas novas variáveis T e S. E agora o que a gente tem que entender e na interseção, a gente sabe que a interseção desses dois abertos principais também é um aberto afim, que vai ser o espectro do anel de polinômios em T e 1 sobre T, ou S1 sobre S, dependendo se você está vendo isso como um aberto principal do aberto azul ou do aberto verde. Ok, então aqui, nessa correspondência aqui, a gente está lembrando que T é igual a 1 sobre S. Ok, então agora eu restringo o meu feixe invertível a esses dois abertos. A gente sabe que isso é um feixe coerente, né? Então isso vai ser dado pelo feixe invertível associado à localização de algum módulo livre MX sobre KT e MY sobre KS. Então, como são módulos livres de posto 1, ele vai ser gerado por um gerador EX, MX vai ser gerado por um gerador EX como KT módulo, e MY vai ser gerado por algum gerador EY como KS módulo. E na interseção, a gente sabe que o L é isomorfo ao feixe coerente associado ao módulo MXY, onde MXY é obtido por localização de MX, então ele vai ser dado vai ser gerado por EX
com coeficientes agora, né, como KT, como módulo sobre o anel de polinômios em T e 1 sobre T. Quando você olha para U como um aberto principal do segundo aberto, do aberto em verde, o que a gente vê é que ele vai ser um módulo livre gerado por EY sobre o anel de polinômios em S1 sobre S, lembrando que S é igual a 1 sobre T. Então, o que a gente tem que fazer aqui, agora, é entender nessa interseção, nesse aberto U, qual é a relação entre esses dois geradores. Então, a gente sabe que esses dois geradores eles vão ser obtidos um a partir do outro, multiplicando por um elemento inversível, já que os dois são geradores do módulo. Ou seja, a gente sabe que, por exemplo, um dos geradores, o EY, vai ser lambda vezes T elevado a N vezes AX para algum lambda, elemento invertível do corpo, e N um inteiro. E a gente pode substituir aqui EY por lambda Y para poder supor que o lambda é igual a 1, só para facilitar a notação. E agora eu deixo como exercício vocês verificarem que o inteiro N determina a classe de equivalência de L no grupo de Picard. Mas, precisamente, um feixe invertível L, ele vai ser isomorfo ao feixe torcido OP1D, se e somente se esse N que aparece aí na função de transição é igual a D. Não deixo vocês verificarem isso como um exercício. E só uma observação, que o fato dos dois feixes invertíveis torcidos, OD e OE, serem não isomorfos para D diferente de E, segue do nosso cálculo das seções globais. Então, a gente vê que para valores positivos de D, a dimensão do espaço vetorial das seções globais, ela varia com D. Para D negativo, que a gente tem, D e E negativo, o que a gente tem que fazer é tomar o dual, para verificar que eles não são isomorfos. Ok. Então, a conclusão que a gente tira daí é que o grupo de Picard do espaço projetivo P1 sobre K é isomorfo a D, e a gente tem que esse isomorfismo ele é dado por essa correspondência, que associa a classe de isomorfismo do feixe torcido ao inteiro D. Na verdade, esse resultado vale para qualquer espaço projetivo PN sobre um corpo algebricamente fechado. E agora eu deixo como exercício vocês estudarem outras possíveis definições de feixes invertíveis. Por exemplo, se eu pego um ponto P no espaço, na reta projetiva P1 sobre K, um ponto fechado, a gente pode considerar o feixe de ideais desse ponto. Então, a gente já viu que isso é um feixe coerente em P1. E eu quero que vocês mostrem que esse feixe de ideal é um feixe invertível, ou seja, localmente livre de posto 1. Uma vez que a gente sabe que ele é um feixe invertível, a gente pode olhar para a sua classe de isomorfismo em PIC, no grupo de Picard. E isso vai corresponder a algum inteiro D, e eu quero que vocês mostrem que, na verdade, esse feixe de ideais ele vai ser isomorfo como OP1 módulo ao feixe invertível torcido OP1 menos 1. Então, esse é um exercício importante também. Ok, então a gente termina essa aula por aqui e a partir da próxima aula, a gente vai estudar a relação entre feixes invertíveis e mergulhos, ou mais geralmente morfismos para espaços projetivos. Então, a questão de quando uma variedade completa sobre um corpo algebricamente fechado é projetiva, ela vai poder ser respondida em função da existência de certos feixes invertíveis com propriedades especiais. Então, esse é o tema das próximas aulas. Me despeço por aqui.